Olá, tudo bem? Estamos voltando no segundo bloco, programa #Projetos, com a Beth. A Beth que está hoje aqui para falar sobre madeiras, a utilização das madeiras na construção civil, desde a fundação até na utilização de coberturas, como os telhados, e também como porta, piso, as janelas, né, que é um material hoje muito nobre e que é muito aconchegante, né, que nos deixa nossas residências bastante gostosas. Então, eu gostaria de perguntar, voltar àquela pergunta que a gente, né, disse que iria fazer, então chegamos no segundo bloco, sobre quais os tipos de madeiras que são utilizados na cobertura, né, dos telhados. Então, é a peroba do norte, a cupiúba, que é o nome científico dela. E essa peroba do norte veio para substituir a peroba rosa, que antigamente se usava muito. A nossa região tinha muito. Então ela veio no lugar, e tem o cambará, que está começando a entrar, e o eucalipto também tem alguém usando. Mas de todas, a peroba do norte é a mais recomendada. A nossa região é uma madeira boa para cobertura, resistente, ela não pega... bem resistente, eu não sei como te explicar assim, entendeu? Também, eu acho que o cupim, né? O cupim, como ela é amarga, é mais difícil propenso a não pegar, né? Não Entendi. tem como. Tem madeira que é mais fácil. Eles falam, às vezes a madeira é doce. Sim. Então tem mais facilidade, entendeu? Agora essa daí não, ela é bem amarga, né? Como se diz, quando às vezes tanto se você ela pegar... Tem gente que fala que ela é fedida. É fedida, é por isso que eu falo. Fedida. Às vezes é peroba fedida, peroba do norte é o nome fantasia dela. Peroba fedida. Mas é interessante. E agora essa peroba rosa, que, vamos dizer, foi substituída pela peroba do norte, ela foi muito utilizada e parece que já tem algum tempo, né, que ela deixou de ser utilizada. Né? A gente às vezes vai fazer uma reforma dessas casas antigas de Jaú, a gente encontra a peroba rosa, mas eu acredito que já faz mais de 30, 40, 50 anos, né? Que foi parando. Tem alguma coisa, tem bastante casa que deve ter, às vezes tem aquelas demolição, o pessoal compra para fazer móveis, está entrando muito essa parte de móveis de demolição, então é usado muito para fazer com a peroba rosa. Mas para cobertura hoje realmente é a peroba do norte que é utilizada. Sei. E essa peroba do norte, ela é mais utilizada, claro, porque ela tem um custo-benefício melhor. E ela, uma das qualidades que ela tem, ela, por exemplo, às vezes a gente ouve falar assim de madeira verde, né? Ela, normalmente, ela sustenta um vão grande, ela consegue, né, ter vigas de dimensões... Então, a viga, às vezes a serraria, às vezes não, elas tiram até 7,5 a 8 metros. 8 metros de vão livre. De vão livre, mas mais grossa, teria que ser uma 10 por 40, um vão de 7,5 metros, às vezes uma 10 por 30. Sim. Entendeu? Elas existem, porque às vezes depende tem que ter a sustentação das colunas também. Sim. Não adianta você querer pôr uma viga desse daí não ter. Porque vai sustentar realmente todo um peso que vai jogar para os pilares. E essa viga assim, às vezes pode ser usada às vezes assim num barracão, num rancho, né, numa varanda, uma garagem. Uma garagem, realmente. Você pode até desse tamanho de vão, você falou de 8, né? De 8 metros. Dá para usar 3 carros bem tranquilos, né? Exato. Vão com uma garagem, né? Um carro mais ou menos ocupa 2,5 metros cada carro. Com 7,5 metros, uma viga dessa, então ela consegue fazer uma viga para uma garagem, né? Então, que nem eu falo, nas coberturas tem que nem falar as vigas, os caibro, o ripamento. Se você tem lá, geralmente você vai pôr uma madeira bruta, né? Porque ela não tem a vista, você entendeu? Sim. Então fica aí, você permanece ela do jeito que ela vem da serraria. Agora você vai fazer uma varanda toda forrada, uma garagem que você quer, uma edícula lá, uma churrasqueira, uma área de lazer, o pessoal já aparelha ela. Que deixamos ela passada na máquina, 3 lados, as laterais e embaixo. Para depois você dar uma lixada e invernizar ela, que ela vai ficar vista. Aí o pessoal usa, que nem fala, às vezes forra por baixo, que é o lambril, né, que tem cedrinho, e forra por baixo não vê viga, forra por cima, não sei se você já ouviu falar. Então fica as vigas aparentes e o forro vem por cima. Aí
Certo. Aí é necessária a viga aparelhada. Aparelhada para... Porque eu falo necessário, assim, às vezes você tem até obras que a gente quer deixar ela mais rústica, então às vezes nem aparelha, né? Deixa ela naquela natural no sentido cortada, né? Mas sem essa... Com aquela serra. A serra tem aqueles pelinhos, vamos dizer. Isso, é. E a aparelhada, ela fica lisinha. Aí fica lisinha, dependendo do estilo da casa, ela hoje em dia necessidade. Porque tem um pessoal que gosta da coisa rústica, né? Ou deixa natural, que nem eu falo, aparelhada para ficar mais lisinha. Sim, fica mais certinha, né? Lisinha, E aí, como você falou, tem o forro, pode ser, quando é forrado por baixo, então às vezes você vai esconder essa madeira, fica um vigamento. Então aí não há necessidade de ter esse custo, né? Porque tem um trabalho para aparelhar. Vai afinar ela à toa, né? Sim, também. Acaba afinando, quer dizer, normalmente acaba a resistência dela está justamente nela ser mais bruta, mais... E quando vai na laje, geralmente vai tudo bruto. Põe, depende, as tesouras que tem, os terços, tudo. Então usa as vigas de 5x15. Hoje as medidas mudaram muito. Antigamente era 6x16, 6x12. Hoje ficou 5x15, 5x11. Os caibros são uma medida 5x5. E tem aquele caibro um pouco mais encorpado. Às vezes a pessoa tem uma distância um pouquinho maior, coloca o caibro especial, que é o 5x7. Sei. E aí vem as ripas também na cobertura, né? Que nem eu falo. Às vezes a pessoa vai colocar a telha de cerâmica comum, de barro. Você coloca a ripa comum, não tem necessidade de colocar uma ripa especial, que é uma ripa mais fina, ela é 1,5x5. A ripa especial, o pessoal utiliza ela quando, por exemplo, vai aparelhar, porque às vezes a pessoa quer uma coisa que fique uma ripa mais encorpada, quando vai ficar o madeiramento à vista. Então ele usa especial, ela vai ficar com 1,8x5, né? E se for para a telha de cimento que fala, você tem que usar a ripa especial, porque ela é uma telha mais pesada, então tem que ser uma coisa que resista mais. E hoje tem se usado bastante, né? Madeira, telhado com a telha feita de cimento, né? Essas coloridas, né? Então, tem a de piso hoje em dia, mas a telha de piso e a de cerâmica, o peso é igual, então o madeiramento é igual. Você pode utilizar a mesma ripa especial, a comum, quer dizer. Sei. E no caso das vigas, então nós temos essas vigas maiores, normalmente as dimensões é em torno de 8x20, 8x25. 8x30. Acima de 6,5 metros, geralmente é recomendado a 10x30. Vamos dizer, ela é um pouco mais encorpada. 10x30, de 7, 7,5, 8 metros, 10x30, 10x35. Depende da estrutura da casa. Porque eu falo assim, geralmente o carpinteiro, ele sabe a distância que aguenta, entendeu? Sim. Porque às vezes ele fala, é distante, mas é um vão mais curto, você entendeu? Então ele consegue uma viga mais, precisaria ser 35, 40. Sim. Que é 8x30, 10x30 aguentaria. Claro, isso pensando normalmente essas vigas maiores na Peroba do Norte. Tudo, né? Na Peroba do Norte. Aí tem também as vigas de eucalipto, né? A gente, vamos dizer, fala assim que para usar em casas mais populares, por quê? Porque são menores, vão menores, e então a gente pode utilizar, vamos dizer, ela aguenta, ela resiste a de eucalipto mesmo, né? Apesar que ela é uma madeira mais mole, né? Ela é uma madeira um pouco mais mole, às vezes ela movimenta um pouco mais, às vezes trabalha com o tempo, você entendeu? Às vezes, como é um produto natural, às vezes o clima úmido, seco, então ela mexe um pouco, tem que ser bem travada para não dar problema. Entendi. Então é bastante interessante. Aqui que a gente está vendo, então, nos telhados. Então nós temos as vigas, os caibros e temos as ripas, né, que você disse aí, que tem essas duas dimensões, que ela pode ser a mais espessa um pouco, tanto para deixar aparelhada como para um peso maior, no caso de colocar uma telha de cimento, né? Aí então a gente falou sobre a madeira bruta, a madeira aparelhada. Eu queria saber também sobre a parte seguinte do telhado. Então vamos dizer, você comentou um pouco sobre o forro. O forro
tem se usado também mais 2 tipos de madeira, né? Tem o cedrinho mesclado, o cedrinho vermelho e tem o forro de pinos também. Às vezes uma casa mais simples, você tem uma casa lá numa chácara, você quer forrar por causa de poeira, por causa de bichinho, ele também é uma madeira boa, porque todas elas é recomendado dar uma proteção, né? Passar um verniz, o polistênio, uma coisa que impregnante, assim como se diz, que penetre, que proteja contra fungicida, tudo isso. Então, ela vai resistir mais tempo. Como a gente fala, é um tratamento, né, mas precisa ter uma manutenção. Periodicamente ela precisa, né? Cada 2, 3 anos você tem que dar cuidando bem, quer dizer, é para a vida toda. É para a vida toda, exatamente. Ele falou, o cedrinho, o mesclado, ele é aquele rajado, meio esbranquiçado, meio avermelhado. O vermelho é uma cor uniforme. Sim. Só avermelhado. Tem muita gente que gosta do vermelho justamente por ele ser mais homogêneo, né? Vermelho e tal. O mesclado, ele também, depende muito, né, da decoração. Tem arquitetos, né, que falam, não, eu quero o mesclado. E tem gente, né, em determinadas situações, que é o vermelho mesmo. Então isso vai também não só muito gosto. De gosto, né? Vai muito de gosto, né? Não é, às vezes, porque o mesclado ele é mais barato um pouco, né? Ele é um pouco mais barato. Mas não é por esse motivo que ele é escolhido muitas vezes. Muitas vezes ele é escolhido por causa da parte de que nem você gosto. Disse, às vezes a parte da decoração da casa, o mesclado ele vai dar. Uma hora tem aquela faixa mais branco, mais vermelho, então dá a hora que você inverniza, dá aquele jogo. Fica aquela cor só de uma cor. Então ele fica aquela mistura de cores, né? Isso, então ele fica bonito também. Que nem falou, os beiral que o pessoal faz em volta, porque às vezes tem aquela cobertura, põe só o forrinho no beiral, então ele dá aquele lance de vermelho com meio esbranquiçado, então fica muito bonito. Aí é gosto, né? Você mantém a beleza natural da madeira. Se você passa o verniz transparente, você vai manter aquelas veias, que eu acho que são muito bonitas. E você tocou numa coisa interessante mesmo, porque essa parte de verniz, né? Hoje nós temos uma variedade tão grande, né, de coloração, nós podemos até deixar um pinus com uma coloração de mogno, né? De com uma aparência de tabaco. Hoje em dia tem esse pigmento, tem uma infinidade, né? de tons. Então muitas vezes o verniz acaba fazendo também vamos dizer, o gosto do cliente, né? E é bastante interessante que, além, por exemplo, dessa importância do verniz, né, que vai dar o acabamento, tanto na parte decorativa, como também, claro, para a manutenção dessa madeira. Toda madeira que fica à vista, ela tem que ter uma manutenção, né? E uma madeira que a gente percebe que fica muito à vista também são as testeiras. Exato. Né? Que elas ficam... Ela normalmente chama até testeira, que fica na testada, né? Fica na parte da frente, né? Quer dizer, porque a madeira do telhado vai ter a telha para estar protegendo. Exato. Agora, a testeira ela fica no tempo. Ela que dá o acabamento na ponta das vigas. Terminou a viga, vai não ficar aquelas pontas. Então a testeira, a tabeira, a beiral, as 3 a mesma coisa. Quem trabalha com vários nomes para. Só muda o nome, a finalidade é a mesma. Porque às vezes vem aquela ponta do caibro ou veio a ponta da viga, então eles cortam ela em ângulo e põem as testeiras. Cada uma tem uma largura. O caibro utiliza de 14, a viga de 11 você tem que usar uma testeira de 19 e a de 15 você já usa de 24. Que tampa, né? E ela cobre a ponta E tem de cedrilho, tem... E de Itaúba. Itaúba. Isso. E aí isso daí, conforme aí tem uma utilização mais apropriada para um ou para outro? O cedrinho ela é uma madeira um pouquinho mais porosa, mais mole, mas você invernizando ela, dando um tratamento nela, ela tem uma resistência bem... A Itaúba ela é uma madeira um pouquinho mais dura, ela absorve menos água, mas as duas são muito boas. Tem o preço, o lado do preço, né? A Itaúba é mais cara do que o cedrinho. O cedrinho é uma madeira mais em conta. Certo. A Itaúba é mais, vamos dizer, mais nobre. Não sei mais nobre, isso. Né? Ok, que ótimo. Então nós estamos agora terminando o segundo bloco
E para ir para o terceiro bloco, que nós vamos falar sobre as portas, né? Então, vamos falar um pouco também porta, batente, os pisos, janelas, né? Que são todas também utilizadas a madeira. Então, para o próximo bloco falaremos sobre portas. Até daqui a pouco.